noite a todos. Me chamo Marcos Vinícius e esse assunto é um assunto mais polêmico do Espiritismo. Por quê? Porque o nosso entendimento ainda se faz nos estudos e por muitas obras complementares que estão vindo para nós através dos espíritos de luz, né? Só que eles precisam dos médiuns que estão cuidando disso aqui, ó, do processo de obsessão. Porque todos nós passamos. Todos nós. Dá pra gente ter uma recordação no próprio filme do Divaldo, o tanto que ele sofreu com a obsessão no início do seu processo de mediunidade. Não foi fácil, né? Chico também passou pela mesma questão. Só que existe uma diferença entre aquele que se autoconhece, que está na busca diária a sair disso aqui, e aquele que valida as suas mazelas. A gente vai ver melhor aqui. Então, tudo que procede dentro da obsessão e a auto-obsessão, que eu vou trazer isso de forma mais clara, parte da lei. A lei da influência, afinidade, sintonia. A lei em sociedade. Influímos uns sobre os outros. E essa sociedade é só encarnada? Não. Ela é um conjunto da sociedade encarnada com a espiritual. Estamos influindo também nos espíritos, assim como eles influem em nós, né? E essa influenciação, primeiro, acontece em nós. Em como estamos gerando a nossa vontade, os nossos quereres, as nossas crenças, os nossos valores, né? Então, estamos sós? Eita, tirei aqui. Deixa eu ver. Ah, ótimo. Então, estamos sós? Não. Constantemente influenciados. Está no Livro dos Espíritos, questão 459. O engraçado é a gente entender que eu recebo muitas perguntas, né? No ESME, que eu dou aula no ESME. E várias perguntas são de origem do fato de entender que nós somos seres individuais, unos, mas quando olhamos uma questão dessa, pensamos, então todos os meus pensamentos não são meus? E as pessoas têm essas dúvidas. São. O início do pensamento, a fagulha, a semente dele é nossa. A partir daí que nós jogamos a semente do pensamento e fez ele brotar, já não é mais nossa. E digo mais, nem o que pensamos, nem o que sentimos. A maior dificuldade de um médium não é ver e ouvir espíritos. É sentir o que o espírito sente. A sua angústia, a sua depressão, a sua mazela interior. Essa é a maior dificuldade para o médium. Porque se conecta com aquilo que o médium tem de dificuldade emocional. Isso pode ser um processo também dentro da obsessão, tá? Então, não estamos sós. Então, tudo que nós pensamos é compartilhado. Agora, com quem é compartilhado, aí já é uma responsabilidade nossa. Com quem eu vou compartilhar meus pensamentos, meus sentimentos? Outra questão que eu sempre estou respondendo é a partir dos vícios, das viciações. Então as conexões e a baixa vibração faz com que você entre no processo da viciação. Sim, óbvio. Mas uma questão muito mais grave do que o próprio vício e fornecer energia de prazer momentâneo ou uma falsa ilusão prazerosa disso ao espírito, né, que os dois estão compartilhando, é quando você faz o uso daquele vício, mas não entende que a vibração e a sintonia fechada com aquele espírito é a mesma vibração e sintonia de pensamento e sentimento que ele vai te passar. Então, a fazer o uso da viciação, em qualquer processo, tá?
do falatório, não é nem químico, nem físico, dos maus hábitos também. E o químico e físico também. Então, eu estou trazendo um bojo disso, tá? O vício nessas questões como eu posso dizer, das mazelas humanas, eles fazem com que as entidades acoplem em nossa psique, acoplem em nossos centros de força, do sentir, do pensar. E aí passamos a sentir e pensar em conjunto com aquela entidade viciada. O que será que ela pensa? O que será que ela sente? O que ela transpassa para nós? Então, o perigo não está somente no uso e no processo de baixa vibração, mas naquilo que ela tem, que gera entre você e o desencarnado, em valores, em crenças. Justamente por isso que nós temos um alto índice de crimes passionais quando o uso de drogas. Ou entre brigas familiares, no falatório, em qualquer viciação ruim. Então, esse é o maior cuidado que temos que ter, é no processo vicioso. Eu vou falar mais sobre. Então, o conceito, o que é obsessão? É a ação persistente de um espírito. É a ação persistente de um espírito. Eu trouxe essa visualização para a gente entender, né, que é como uma ação. E uma luta de vontades onde o obsessor busca o domínio. O obsessor sempre vai buscar o domínio. Mas só é possível essa obsessão se nós já estamos no auto-obsediando. Ah, mas como é que funciona se auto-obsediar? É quando a gente dá vazão, validação às nossas mazelas. Ah, eu sou uma pessoa que, sem escrúpulos, vou passar por cima para conseguir o que eu quero. Já é auto-obsessão. Você vai fazer isso sozinho? Não. Por quê? Não somos constantemente influenciados. Então não vamos fazer isso sozinho. Então, além da ação persistente de um espírito, não só de um espírito para conosco, tá? A ação persistente do nosso espírito em relação ao mal que fazemos. Ok? Nós persistimos nas mazelas. Nós persistimos no mal. Não é doença mental, mas uma interferência moral que leva ao diagnóstico de doença mental. Então, não é doença mental, obsessão. Mas pode virar? Pode. A gente tem aquele entendimento das obsessões. Quem tem obsessão simples? Todo mundo. Todo mundo. Mas a nossa capacidade de discernir, de consciência, de compreender, de estudo, de aceitação no bem, ela faz com que nós ficamos só aí na obsessão simples. A gente vai entender mais isso. E os graus de obsessão? Exatamente o que eu estava falando. Obsessão simples. É intrusão perceptível, mas controlável. Sugestão sem aceitação. Porque recebemos sugestões diariamente. Gente, no momento em que vibramos no processo de obsessivo, a gente já recebe a sugestão. Ah, mas tem que vibrar? Tem. Porque as sugestões vêm a respeito da nossa mazela. Então, como assim? Ah, eu tenho um pensamento torto sobre a minha pessoa. Eu não acredito que eu sou capaz nisso, eu sou capaz daquilo. E aí esse pensamento vem forte quando eu vou fazer uma prova, ou quando eu vou fazer uma entrevista de emprego. E aí eles vêm com tudo, né? Eles vêm com a sugestão. Ah, é uma obsessão simples? Tem a sugestão, mas sem aceitação? É o que eu acredito de mim, que eu não valho nada, que eu não sirvo para isso, não sirvo para aquilo. Isso se torna uma fascinação. É a sugestão aceita. Então, para nós aceitarmos essa sugestão, já temos que ficar vibrando nessa autonegação, né? E quando não? Quando nós pensamos, não, eu sou falho nisso, mas eu posso melhorar. Pronto. Já não saímos daqui. Já conseguimos nos manter vivos no processo de enfrentar isso. Aí o enfrentamento é com o espírito? Nunca vai ser com o espírito. O enfrentamento é consigo mesmo. A gente tem aquela ideia de bem e mal, né? Do diabinho e do anjinho. Gente, não tem isso. Isso está tudo em nós. Na nossa sombra, na nossa luz. Essa briga é interna. Ok, é a aflição que nós temos, né? Quando estamos
nesse processo aflitivo, por isso bem-aventurados aflitos, nós damos direcionamento para aquilo que realmente queremos de bom. Porque aquele que já acha que não tem mais nada a aprender, ou que já é um copo cheio, ou que vive suas mazelas e valida todas elas, não está nessa aflição. Está tudo bem, muito obrigado. Só que não, né? E aí quem não está nessa aflição não consegue essa bem-aventurança. Por isso esse processo, às vezes, ele atravessa até a subjugação, que é o domínio total da vontade ou do corpo. Chegando aqui, aí muitos perguntam para mim, ué, mas chegando aqui ele não tem mais livre-arbítrio? Tem. Tem sim. Porque ele passou por esse processo. E ele ofereceu um campo fértil para isso aqui. Durante muitas vidas. Durante muito tempo. Agora, ele precisa disso aqui, que é a lei e sociedade. Porque da mesma forma que influímos uns sobre os outros negativamente, podemos influir uns sobre os outros positivamente. Aí o que acontece? A espiritualidade faz um planejamento reencarnatório para quem já está subjugado. Porque quem é subjugado não é o corpo, é o espírito. Já é uma conexão nefasta, parasitária. Não é nem simbiose, porque simbiose tem um processo até de construção. Mas não. É um processo nefasto mesmo, isso aqui. Aí a espiritualidade fala, ok, ele precisa de ajuda. Vamos colocar esse espírito que tem mais progressão moral para ajudar ele. Porque o livre-arbítrio dele já está totalmente tomado. Ele forneceu isso. E aí o que acontece? O espírito que está aqui vai sendo auxiliado amorosamente a sair desse processo. É possível? É possível. Quanto tempo isso vai dar? A gente não sabe. Cada um tem o seu tempo, cada um é de um jeito. E aí o que acontece? Vamos dizer que um espírito levou 7 encarnações. Cada encarnação, cada vez mais, ele foi recheado, preenchido com muito amor. Com muito amor. Porque a gente precisa de amor para entender isso, para sair disso. Lembra o que Jesus falou? A gente paga o mal com um bem. Amar não é o maior bem e o maior legado que Jesus deixou? É isso. Então, temos a obsessão simples, né, como uma intrusão perceptível. Por que perceptível? Porque, às vezes, gente, não precisa nem ser espírita para isso, tá? Às vezes a pessoa pensa assim, mal dela, né? É o exemplo que eu estava dando antes. Não, mas eu posso melhorar. Teve uma intrusão, teve uma sugestão, mas ela percebe, poxa, eu estou percebendo comigo mesmo que esse pensamento não é bom para mim. Parece que é uma coisa fora de quem eu sou. E exatamente isso. Por quê? Porque se nós estamos nos conhecendo de fato, nós vamos saber de fato o que é bom ou não para nós. Esse tipo de pensamento é bom? É. Por quê? Não. Por quê? Eu vou sabendo discernir quem eu sou. E aí vou me sintonizando ou me dessintonizando com pessoas, com lugares, com situações. A partir do momento que eu vou me conhecendo melhor. E aí a gente sabe se posicionar. Para quem? Para todos e para tudo. Então, eu coloquei a fascinação como 2 pontos, porque como Kardec recebeu de resposta dos espíritos de verdade, se a ciência falar uma coisa e o espiritismo falar outra, a gente fica com a ciência. E aí a ciência da psicologia, que é uma ciência também, traz a fascinação como 2 etapas, tá? E eu vou mostrar ela aqui para vocês. E a subjugação, que é essas escalas, né? A escala de intensidade. Então, na psicologia, os estágios da fascinação. Infatuação e intensificação. Então, infatuação é um sentimento intenso, irracional, de fascínio, admiração ou paixão por alguém ou algo, geralmente passageiro e intenso. É uma paixão forte, mas que pode ser tida como tola ou extravagante e que se baseia em uma idealização, não em um amor verdadeiro, ok? Então, inicialmente, nesse estágio, né, primeiro estágio, há uma
infatuação ou atração avassaladora, que ignora sinais de incompatibilidade e foca em traços idealizados da pessoa ou objeto de interesse. Ok? Essa fase pode permanecer uma paixão saudável, que é a fase da lua de mel, né, que a gente conhece, mas rapidamente progride para intensificação, onde o apego cresce independente da reciprocidade. O indivíduo começa a monitorar constantemente o objeto de sua fascinação e ajustar sua vida e horários em função desse interesse, já gerando certo nível de ansiedade e foco excessivo. Tudo que você passa mais de, vamos dizer assim, 1 hora pensando consecutivamente é obsessivo. Aí eu vou dar um exemplo de fascinação. Um exemplo bem nítido pra gente. Desculpa. A gente teve um processo, antes da pandemia, das eleições, certo? Em 2018. E o Brasil se dividiu muito nisso, né? Então a pessoa que não conseguia ouvir o outro, que só ficava no pensamento obsessivo, como uma roda gigante, não conseguia sair daquilo ali, já gerava obsessão. E aí a obsessão começa a gerar ódio, raiva. Começa a gerar um processo de julgamento. Aí a gente passa a julgar o outro por ele não acreditar na nossa crença. Isso já é fascinação. A pessoa já está fascinada. É o engano sutil. A vítima não vê o mal, aceita a sugestão. Por quê? Quando você consegue conversar com todos, mesmo com pensamentos e ideologias diferentes, você constrói mais. Duas pessoas com ideias diferentes, mas que são sábias, elas tendem a cocriar. Agora, duas pessoas ignorantes, com ideias diferentes, elas tendem a conflitar, a guerrear. Porque ela não quer aceitar o outro na sua diferença. E aí, quando você fica nesse processo repetitivo de pensamento, você já está fascinado, tá? Já é um fascínio. Então, foca em traço idealizado da pessoa, objeto de interesse. Né? Qual é o meu objeto de interesse? Que fulano ganha a eleição. E eu tenho que ir contra o outro, mas eu tenho que ir veemente. E aí eu tenho que fazer de tudo para ele mudar de ideia. Ser até agressivo. Será? Será que realmente fazemos o outro mudar de ideia com a nossa agressividade? Bom, acredito que lá na Idade Média isso funcionava, né? Por causa do medo. Mas será que o outro mudava de ideia realmente por uma consciência e pensamento diferente daquilo? Ou pelo medo de morrer? Será que ainda estamos nisso? Momento muito triste para a nossa sociedade. Né? Eu vi familiares que se falavam e tinham um bom convívio pararem de se falar, não se falam mais até hoje. Será que é isso mesmo que Deus quer? Que a espiritualidade amiga quer? Então, a fascinação pode levar a isso, tá? E ela gera esse nível de ansiedade, de foco excessivo. Você chega para uma pessoa, ela já começa a falar: mas porque você é direita, você é esquerda? Gente, calma, eu vim conversar outra coisa. Não, mas eu quero saber disso primeiro para ver se eu vou conversar com você. A gente está caminhando para uma fascinação coletiva quando faz isso. Olha o cuidado que a gente tem que ter. A gente tem que ter um cuidado enorme com isso. E o segundo estágio é a obsessão e interferência destrutiva. Aí, nesse estágio, a fascinação torna-se uma verdadeira obsessão, caracterizada pela perda de controle e julgamento moral distorcido. O indivíduo sente uma necessidade constante de saber o paradeiro e as atividades do alvo, desenvolvendo um comportamento controlador e paranoico. O meu alvo é as pessoas de direita? Não, peraí, que eu vou ver aqui, porque eu tenho que saber o que eles estão errando, o que eles estão fazendo. E não sai disso. O meu alvo é a pessoa de esquerda, que eu tenho que ver. Não, peraí. Não, porque hoje saiu essa notícia horrível. E a pessoa fica nessa paranoia. Não consegue sair disso. Gente, eu estou dando um exemplo com o que a gente vivenciou, mas pode ser em vários outros âmbitos. Desde o trabalho, para a família, em vários outros. Ok? Então o indivíduo sente uma necessidade constante de saber o paradeiro e as atividades do alvo, desenvolvendo um comportamento controlador e paranoico. A pessoa negligencia responsabilidades pessoais, perde a identidade. Poxa, a pessoa conversava tão bem sobre aquele assunto, agora ela tem que saber se o outro é isso, é aquilo, para conversar com ela. Perdeu a identidade da pessoa.
Não está agindo mais naturalmente, com naturalidade. Ok? Perde identidade, sofre de declínio do bem-estar mental e emocional, ansiedade e depressão. Esta fase pode levar a ações prejudiciais, como perseguição, stalking, manipulação ou abuso emocional, e o foco muda do prazer para o alívio da ansiedade gerada pela obsessão. Gente, por que eu trouxe essa fase aqui como uma das fases a ter uma maior atenção no processo obsessivo? Porque essa fase é uma fase que gera um processo coletivo. Muitas pessoas podem entrar em fascinação ao mesmo tempo. Essa fase a gente consegue reconhecer. Tá? Já é a fase que a pessoa precisa de uma intervenção. Se ela não está bem mentalmente nem emocionalmente. E a gente acha que subjugação é a pessoa que está louca? Não. Depressão, em um certo nível, pode ser subjugação. Tá? Ao ponto da pessoa não tomar banho, não sair de casa, não querer ver ninguém, já está subjugado, tá, gente? E precisa da intervenção. Ok? Mas essa aqui é aquela fase que a gente está no limiar de perceber e não perceber. Não, tá normal. Não tá. Tá ou não tá? Aí a gente vai perceber com o entendimento, com consciência. A gente tem que trazer consciência. Ok? E quais as causas? Qual o foco principal? A causa está em nós. Até porque, se eu colocar a causa no obsessor e não em mim, pode ser que eu nunca resolva isso. Porque não há garantia que o obsessor vai querer me deixar, entendeu? Se eu falar, é problema do obsessor, então peraí que eu vou chamar a espiritualidade amiga para retirar ele. E quem chama ele de volta? Quem chama ele de volta? O imã somos nós. Por quê? A mente é a estação que emite. Você sintoniza o que quer. Seus vícios morais ou seu amor e sua paz. O controle está na sua mão. O controle da nossa vida está na nossa mão. E aí é chamado à autorresponsabilidade, ao autoempoderamento. Porque podemos nos empoderar de quem nós somos, de fato, ou não. Por isso que precisamos ter ciência de quem somos, do que queremos, de nos conhecermos. Essa ciência nos leva ao controle da situação. Ok? Então, a obsessão é um problema de sintonia e afinidade vibratória. Primeiro, com a sintonia e vibração que eu emito. E aí, se ela é obsessiva, ela já está fazendo mal a mim. Né? Na auto-obsessão. Ok? Eu vou gerando automazela. E aí, se o meu espírito tem essa intenção, essa vontade e esse foco negativo, isso vai reverberar no meu perispírito. Tudo que reverbera no perispírito vai para o corpo. Gente, é uma cadeia. Aí chegando no corpo, causa o quê? Causa câncer, causa doenças que a gente não compreende ainda. Ou vai no médico, faz todos os exames. Olha, aparentemente não tem nada. Não, mas eu tô com essa dor de cabeça constante. Então vamos dar o diagnóstico, você tem enxaqueca. Né? É o diagnóstico justamente para aquilo que não se aparenta nos exames. E o que está acontecendo? É o nosso pensamento obsessivo, né? Que gera essa energia parada, essa energia poluída, e começa a reverberar na nossa mente, no nosso estado cerebral, causando dores, inúmeras dores. E aí, a mente é uma estação de rádio, você sintoniza o que emite. Aí, a partir do momento que eu emito, pronto, já estou emitindo para mim mesmo a auto-obsessão. Se estamos fazendo isso, e se somos constantemente influenciados, com certeza tem espíritos reverberando e alimentando o nosso processo. Tanto negativo quanto positivo? Sim, os dois. Então, a mente é uma estação de rádio, você sintoniza o que emite. A partir do momento que você decide não sintonizar mais com aquilo que antigamente era agradável, era ok, era validado, você entende que, poxa, aquilo me faz mal, já não quero mais fazer aquilo. Essas escolhas estão cada vez gerando para mim mazelas, dores, né? E a gente tem um livro maravilhoso do Hamed que se chama As Dores da Alma. E o livro todinho fala, você que gera isso, você que gera isso. Isso, são várias, né?
Somos nós. Então, os vícios, nossos vícios morais, eles são o imã que atrai a todas as mazelas, que atrai, com certeza, espíritos a identificar conosco nessas mazelas e, como um motor, produzir muito mais pensamentos, sentimentos ruins. É isso que gera o processo do suicídio. Um espírito encarnado que chega ao suicídio, ele não está sozinho. Pode ter certeza que tem muitos pensando e sentindo com ele. É uma carga de sentimento, de pensamento insuportável, sufocante. Por isso que ele parte a essa ação. Então, os nossos vícios morais são todos, né? É o imã desse processo. O orgulho, egoísmo, vaidade tornam-nos arrogantes e refratários à ajuda. A raiva, o ódio, o ciúme criam um elo de afinidade com espíritos infelizes. E aí, quando a gente está nessa afinidade, para sair disso, tem que ser gerada uma força tão igual ou maior no processo de afastamento. Por isso que temos que ter uma força de vontade imensa a nos querer bem, a nos olhar bem, a direcionar bem o nosso pensamento, os nossos sentimentos. E a lei, a obsessão e lei de causa e efeito. Então, muitos obsessores são antigos desafetos, sim. Mas só? Não. Tem muitos aqueles que se afinizam por um processo de viciação, né? Então, os vícios levam a novos obsessores, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Muitos, sim, são antigos desafetos, credores de vidas passadas. O tratamento não é o combate, mas a reparação, o perdão, a reforma, amar. Combater esses espíritos. Ah, que ódio! Não quero você aqui perto. Não vai adiantar. Ah, eu vou chamar a espiritualidade para tirar você daqui. Mas se você ainda não perdoa, não repara, não reforma, você não ama. A sua vibração não é de amor. A sua sintonia, a sua afinidade ainda é com isso aqui. Como é que você vai querer afastar alguém que tem a mesma sintonia e afinidade de você? Ah, mas ele está me fazendo muito mal. Mas pode ter certeza que você está fazendo um mal maior a si mesmo, primeiramente. Então, o tratamento não é o combate. É a autorreforma. É o auto-perdão, é a autorreparação. É em um momento que a gente ficava validando as nossas mazelas, a gente parte a olhar. Poxa, isso não é legal para mim. Isso não faz mais sentido para mim, isso me faz mal. Me deixa mal. Eu tenho um exemplo meu mesmo, né? Eu fui criado nesse processo. Então, a nossa família, às vezes, tem um padrão de vida que vai se mudando ao longo do tempo. E aí se reunia, às vezes, domingo para falar mal das pessoas e eu ficava validando isso. Quando eu percebi que isso estava me atingindo num nível grotesco na minha vida, eu comecei a me afastar. E a gente é julgado, a gente é cancelado. E tá tudo bem. Jesus deixou uma coisa clara. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, esse é minha mãe, irmão e irmã. E aí a gente vai começando a se afinizar realmente com as pessoas que vibram naquela situação. E aí a gente entende que a nossa família real é espiritual, de afinidade. Que a família física é importante, mas é uma escolha, a partir dali, eu querer ficar ouvindo aquelas mazelas, ou alimentando aqueles processos obsessivos, auto-obsessivos. Será que eu quero ser amado dessa forma? Será que isso é amor? Então, às vezes, por muito ficar nesse processo, a gente entende, poxa, é porque eu queria ter sido amado pelo meu clã, pela minha família. Mas isso, de fato, não é amor para mim. Eu não entendo isso como amar. Isso me faz mal, isso me gera um mal. E aí a gente vai se posicionando como espírito e entendendo o que a gente quer para nós.
Então, tudo isso de bom começa pela reforma. É a solução. A cura é a reforma íntima. A cura da obsessão é fundamentalmente moral. A gente vai melhorando a nossa moral. E a gente vai se afastando das mazelas. Só mazelas externas? Não, principalmente a nossa. Porque a gente decide tomar um rumo melhor, um caminho saudável, pensamentos saudáveis, conexos, coerentes, né? Então é preciso mudar a vibração, não apenas afastar o obsessor. Se a gente mudar a vibração, o obsessor pode até ficar por um tempo, mas ele só vai estar lá para perceber que nós não somos mais alimento para ele. Poxa, aquele ser já não pensa mais o que eu quero, não tem as atitudes que eu gosto, já não me fornece mais nada. O que eu vou fazer aqui? Ah, ele está ficando melhor. Poxa, eu não posso ficar melhor também? Se ele está ficando melhor e eu achava que ele era pior que eu não posso ficar melhor também? Então, a nossa melhoria, ela pode gerar um afastamento de obsessor ou a melhoria dele. Tem essas duas possibilidades. Mas, isso é um controle nosso? Da decisão do obsessor? Não. O controle nosso é a nossa decisão. A partir de nós mesmos, por nosso bem-estar. E a estratégia? Primeira estratégia, o poder da oração. Então a prece sincera leva o pensamento e fortalece a vontade. Cria um campo de luz e proteção que o obsessor não suporta. Qual é a prece sincera, gente? Vamos lá. A primeira sinceridade que a gente tem que ter conosco. Somos imperfeitos. A primeira. Todos aqui somos imperfeitos. Temos as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos entraves. Ok, já entendi isso? Na hora que eu entendo isso, eu me coloco na posição de, primeiro, doente. Então, se eu sou doente, Jesus está para mim, que ele deixou claro. Eu estou para os doentes e não para os sãos. Segundo, aprendiz. Então, se eu sou aprendiz, tem muito a que estudar, tem muito a que buscar, tem muito a que aprender. Primeiro, doente. Segundo, aprendiz. Terceiro, humano. E aí eu saio da ideação perfeccionista. Sede perfeitos? Sim. Mas somos? Não. Vamos ser? Vamos. Vai ser agora? Não. Então o que vamos fazer? Ser alegres no processo. O que Paulo de Tarso falou? Deus ama a quem dá com alegria. E aí Hamed completa. Não com perfeição. Se somos alegres em ser aprendizes, se temos alegria em buscar e atrás, cada vez mais se conhecer, esse é o nosso estágio. Para a gente avançá-lo, tem que ser com bem. Lembrando novamente o que Jesus falou, a gente não vai fazer nascer um bem de um mal. A gente não vai fazer nascer um bem do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da raiva, do ódio, do ciúme. Não vai. Ah, mas eu não tenho que mudar. Ah, mas eu sou perfeito. Ah, mas eu não tenho que compartilhar com ninguém. E aí ficamos no nosso entrave. O nome disso é roda gigante da ignorância. Não saímos disso. E aí é o que os espíritos de verdade trouxeram para nós. Estacionamos no processo. Não vamos melhorando. Não vamos trazendo uma melhor consciência de ser melhor. Então, a prece sincera começa com ser sincero e real consigo mesmo. Pai, me perdoa a minha imperfeição. Realmente eu tenho errado, tenho feito isso, aquilo. Olha, de fato, não vejo erro em se confessar no processo. Né, como a Igreja Católica trouxe há milênios. Mas a gente pode se confessar para nós mesmos. Porque a consciência divina está aqui. Está no nosso interior. E se a consciência divina está aqui, as leis também. E aí vem o julgamento divino já em nós. Esse é o real julgamento. Não é com o outro. É de nós para conosco. É esse que funciona. É esse que vale a pena. É esse que direciona. É esse que faz discernir.
E no momento que você é real com você, sincero, você cria um campo de luz, proteção. E aí Lucas traz uma passagem bíblica que diz: os anjos dos céus fazem festa e ficam felizes muito mais por um arrependido do que por 99 que não tem nada a se arrepender. É esse processo da sinceridade. A gente vai se arrependendo. Segundo, o amor em ação. O evangelho, caridade, benevolência, indulgência, perdão. O conhecimento traz a luz. É a luz da razão. O perdão desarma o obsessor, pois ele não tem mais o que cobrar de uma pessoa renascida. Lembra o que Nicodemos perguntou para Cristo? Mas como podemos nascer da carne e do espírito? Como podemos renascer de novo? E Jesus deixou claro, o que é da carne, o que é do espírito, é do espírito. Nós vamos renascendo nos dois. Deixando aquele homem velho que só era rabugento, pensava no mal, alimentava as mazelas, validava elas, para ser uma pessoa arrependida, que já não quer mais isso, que já se entende doente, precisando de Jesus, de ajuda, de auxílio, de amor. E aí a gente se coloca numa posição real de aprender. Aprender a ser melhor. Conhecer. Estratégia 3, o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Livro dos Espíritos, questão 919. Quem falou isso a primeira vez? Sócrates. Bem antes de Cristo. Passam-se 1000 anos e a gente ainda está no processo. Identificar e neutralizar os pontos fracos que atraem influência. Lembra do final do Pai Nosso? Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de que mal? Do nosso próprio. Só podemos nos livrar, de fato, do mal quando ele já não participa do nosso coração, da nossa mente, das nossas reais intenções. E o trabalho, produtividade. Ocupar a mente. Então mantenha a mente ocupada com estudo e trabalho no bem. Trabalho útil atrai bons espíritos como protetores. Tem que ser só o trabalho no centro, na religião? Não. Você pode fazer um bom trabalho na sua casa. No seu próprio trabalho remunerado. Vamos pegar aquele filme do Chico Xavier, falando da vida dele, e ele lá fazendo o trabalho dele, né, que ele era funcionário público, e datilografava algumas coisas. Com um olho cheio de sangue, fala, não, tem que trabalhar. Não era nem para os espíritos, era o trabalho remunerado dele, mas ele fazia. Ele ocupava a mente. Ele podia ocupar a mente do problema que ele tinha, né? Ah, eu estou com esse problema, peraí que eu não vou fazer nada, vou ficar me lamuriando, vou ficar reclamando. E não, você já está com problema. Quem não tem problema? Seja qual for. Eu tenho uma diabetes. Foi considerada uma diabetes autoimune. Que eu descobri com 20 anos. Eu vou ficar reclamando? Ah, aí uma pessoa chega para mim e fala, olha, eu fiquei sabendo que essa diabetes aí, você pode pedir para o INSS. Que? Pelo amor de Deus. Consigo estar aqui falando, produzindo. Eu vou fazer um negócio comigo desse? Me colocar numa posição dessa? Improdutiva? Mental? Emocional? Moral? Não. A gente pode produzir sempre. Não obstante, a gente tem um dos maiores exemplos da humanidade, que foi Stephen Hawking, um dos maiores físicos, com uma doença raríssima, que deixou ele tetraplégico, não falava nem nada. Mas ele ainda assim criou. Co-criou. Quem fez o ESD 2 vai lembrar que Deus não age diretamente sobre a matéria. O que ele precisa? Dos seus co-criadores. Quem são os co-criadores? Nós. Não obstante, Cristo criou o planeta Terra. Será que ele ia criar o planeta Terra reclamando? Ah, não, meu pai, eu não vou fazer isso. E a vitória individual. A chave da libertação está na mudança de crença, de valor, de conduta. Ah, é fácil isso? Não. É fácil fazer uma faculdade? Não. É fácil fazer um mestrado? Não. É fácil fazer um doutorado? Pior ainda. Mas o que ele gera para você? Méritos. Te gera um bem-estar.
Não é fácil. Mudança de crença, valor, conduta. Mas é extremamente válido. É extremamente importante. Te coloca num lugar emocional, mental, muito melhor. Não tema o espírito, vigie o seu coração. A gente não tem que temer o obsessor. A gente tem que temer a si mesmo. Na capacidade de atrair espíritos que irão fortalecer o pensamento, o sentimento. Aquela questão que nos leva realmente à paralisia da alma, a estacionar o nosso processo evolutivo. Então, individualmente, cada um procure fazer o melhor. Mas a gente tem a coletividade também. Porque o despertar, ele é individual. Mas o incentivo a esse despertar é coletivo. Não obstante, Cristo veio, deu exemplo, amou, fez, aconteceu. E ele deixou claro, não vou embora enquanto tiver um sofredor, enquanto tiver um infeliz. Quando todos forem felizes, eu terei cumprido o meu processo. Ele deixou claro isso. Então, Jesus nos fala, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas. Então nós podemos fazer mais do que Cristo. Ele disse isso. Mas, na composição de Cristo, para o que ele fazia, era ok. A nossa tarefa é nos melhorar. E essa tarefa é uma tarefa enorme. Enorme. Perante o que Cristo fez, que era tranquilo. Foi exatamente isso que ele quis dizer. E vós sois deuses. Os dois estão em João. Vós sois deuses. Somos deuses. Em potencial. Somos criaturas divinas. Com DNA divino. Feitas e criadas à felicidade. À real felicidade. E aí, deixa essa pergunta. Como está sendo o nosso dia a dia para essa real felicidade? A partir do momento que abrimos os olhos, já temos escolhas. Como está sendo as nossas escolhas? Eu posso escolher dar um bom dia, dar um sorriso, posso escolher ficar de cara feia, emburrado. Entenda, o ingrediente para essa felicidade é o bem, é o amor. E esse ingrediente, ele é possível de cara feia, amarrada, tentando ser o perfeccionista ou o feliz em estar fazendo, estar aprendendo, o alegre. Então, gente, é isso. Eu queria deixar essa mensagem de Jesus para vocês, que realmente nós podemos fazer por nós tudo aquilo que queremos de bom, mas vamos ter que desconstruir, vamos ter que reconstruir as nossas crenças. A gente precisa reconstruir as nossas ideias, nossas crenças, para tirar essas limitações do bem que quer vir para nós, que quer acontecer nas nossas vidas. Obrigado.